Sejam bem-vindos a mais uma live da Vendrame. Hoje sextou, sexta-feira, todo mundo já aí reta final da semana. E a gente está aqui no nosso encontro de toda sexta. E hoje a gente vai falar sobre soft skills. Semana passada a gente falou sobre um tema muito semelhante, mais relacionado à segurança do trabalho. E hoje a gente vai falar sobre soft skills. Parece outra dessas palavrinhas da moda aí. E a gente vai entender um pouquinho o que são os soft skills. E para que existe, enfim, o que é, para que serve, enfim. Soft skills, né, na tradução são habilidades interpessoais. E hoje a gente fala muito sobre soft skills, principalmente no recrutamento e seleção de profissionais, né? A gente tem aquela clássica frase, charge, né, que muitos profissionais são contratados pelas suas competências técnicas e demitidos pelas suas competências comportamentais. Então, exatamente por isso, hoje nos processos de recrutamento e seleção, nos processos de desenvolvimento, nos processos de promoções de cargos e salários, muito avaliado os soft skills dos profissionais. Além dos resultados que eles entregam, das suas competências técnicas, existe uma grande preocupação nas suas habilidades interpessoais. Por quê? Porque a gente acredita que essas habilidades interpessoais, então os soft skills, estão diretamente ligados à produtividade de todos os colaboradores, né? Eu posso ser tecnicamente muito bom, ter muito conhecimento, entregar muito bem o que é esperado de mim, mas as minhas competências interpessoais precisam também ser muito bem desenvolvidas, porque isso impacta na minha produtividade e na produtividade da minha equipe. Então, primeiro, a gente vai entender o que são esses soft skills, essas habilidades interpessoais. Soft skills são as competências, então, interpessoais esperadas de determinada pessoa relacionada à sua área de atuação, né? Ao que ela ocupa no mercado de trabalho. Por exemplo, um gestor, um líder, ele precisa demonstrar habilidades comportamentais diferentes, né, de profissionais de operação, dos profissionais que ele lidera. Mas esses profissionais também se beneficiam das características do líder. Então, um soft skill muito desejado de um líder é a inteligência emocional, que é a capacidade do profissional de lidar com as próprias emoções e usar essa energia emocional a seu favor, sem impulsividade, sem arrependimento posterior. Todo profissional, independente da posição de carreira que ele esteja, ele precisa, né, desenvolver essa competência de inteligência emocional para alcançar os seus objetivos. Por quê? A gente falou numa live anterior, lá em dezembro, sobre o mundo VUCA, né, que tudo muda o tempo todo, tudo é muito volátil, incerto, e todas essas mudanças geram uma carga emocional muito grande em todos os profissionais, em todas as pessoas. Então é muito importante que a gente desenvolva cada vez mais a nossa capacidade de lidar com essas emoções de maneira inteligente. Então, inteligência emocional, a inteligência na qual eu lido com as minhas emoções. E a inteligência emocional, então, é considerada uma competência interpessoal, um soft skill. A habilidade, essas habilidades aparecem desde o momento do processo de recrutamento e seleção até o momento de desenvolvimento, alguma prova, alguma avaliação de competência dentro da empresa. Outros exemplos de soft skills empatia, ética, solução de conflitos, flexibilidade no ambiente de trabalho, gerenciamento de equipe, a liderança, né? Quais são o perfil de liderança que aquele profissional tem, também é considerado uma soft skill. E as soft skills, elas trazem benefícios não só no ambiente profissional, mas também na vida pessoal. Então é importante que as pessoas mantenham bons relacionamentos, né? Eu gosto de dizer sempre nos meus cursos que a comunicação é a base de tudo na nossa vida. É a base dos nossos relacionamentos, é a base das nossas oportunidades. E os soft skills vêm, então, para nos ajudar no relacionamento com o outro, nos ajudar nos relacionamentos dentro da nossa empresa, seja com os nossos clientes internos ou externos. Então é a busca do aprimoramento dessas minhas competências para ajudar na qualidade do meu resultado e ajudar na produtividade que eu tenho dentro da minha empresa. Mas qual é a diferença? Uma outra pergunta válida é: qual é a diferença entre hard skills e soft skills? Hard skills está ligado às competências técnicas e não comportamentais. Então, a grande diferença entre soft skills e hard skills é exatamente isso.
soft skills são competências comportamentais, são habilidades interpessoais, e hard skills são as competências técnicas. É aquilo que o colaborador, que o profissional, ele aprende de maneira formal, em treinamentos, em cursos, graduação, pós-graduação. É a técnica que ele desenvolveu para conseguir atingir seus resultados e executar as suas ações. São as informações que a gente costuma colocar no nosso currículo, que a gente atualiza no nosso perfil do LinkedIn, são as informações que muitas vezes em processos de recrutamento e seleção, os recrutadores eles vão buscar, né, por meio aí de experiências passadas ou de graduações realizadas. Então, hard skills são competências concretas, quantificáveis, de aprendizado técnico. A certificação também, as certificações também são consideradas hard skills. Já soft skills trabalham no universo comportamental, são aprendizados subjetivos, difíceis de serem analisados assim apenas no currículo, né? É o pensamento crítico, a positividade da pessoa, a capacidade de tomada de decisão. E é muito comum hoje em dia a gente ver em processos de seleção, muitas vezes a primeira etapa do processo de seleção ser a avaliação de soft skills. E aí, no segundo momento, a avaliação dos hard skills. Por quê? Porque se aquela pessoa que está passando no processo de seleção, que está sendo avaliada, se ela não possui as competências comportamentais alinhadas à cultura da empresa, por mais que ela seja um ótimo profissional tecnicamente, ela não vai se adequar ao modelo daquele negócio. Então, é muito comum hoje os processos seletivos começarem pela avaliação dos soft skills. Então, eu avalio se aquele profissional ele tem as competências comportamentais adequadas ao valor da empresa. E aí, no segundo momento, eu avalio se ele tem as competências técnicas exigidas para aquela função. Então, essa é a grande diferença entre soft skills e hard skills. Soft skills, comportamento, hard skills, tecnicamente. E qual é a importância, então, das soft skills no mercado de trabalho? Isso cada vez é mais procurado nos profissionais, então muitas vezes profissionais de recrutamento e seleção avaliam um currículo tecnicamente, mas buscam algumas informações comportamentais. Então a gente tem ali normalmente aquela parte de resumo no currículo ou apresentação, que é muito importante que a gente coloque quais são os nossos soft skills e tentar sair um pouco do meio comum. Proatividade não é considerado um diferencial de soft skills, porque o profissional ele tem que ser proativo o tempo todo, então isso já não é mais considerado um diferencial. O diferencial é aquilo que eu entrego muito bem e que não é comum, que não é uma expectativa esperada do mercado como um todo. Então, alguns exemplos da importância do soft skill imagine profissionais que lidam facilmente com pressão, saibam gerenciar o tempo, tenham empatia, né? Não é difícil prever que eles tendem a se sair muito bem em cargos, por exemplo, de gestão de equipe ou contato com o público. Além disso, profissionais que acreditam nos propósitos da empresa, por isso essa avaliação de soft skill primeiro, tendem a de fato vestir a camisa da organização, porque eles se sentem integrados, os valores são semelhantes, o engajamento ocorre de uma forma muito mais natural, eles concordam com os valores do negócio, se dedicam no dia a dia aos resultados das organizações. Outro fator que pesa muito nas soft skills no mercado de trabalho é a produtividade, né? Hoje já, depois de diversas pesquisas e avaliações, tem-se essa preocupação e sabe-se que isso de fato impacta no resultado da empresa, não só a entrega, mas a entrega com qualidade, com relacionamentos, com integração. Então, afinal, as habilidades comportamentais elas são capazes de tornar o profissional mais focado, mais assertivo, motivado. Por isso, acertar na contratação de um talento a partir dos soft skills é necessário para ter esse retorno para a empresa. Aqui a Daniele colocou para a gente qual a dica para adquirir essas competências emocionais. Boa pergunta, Daniele. A gente vai falar daqui a pouquinho dessas principais competências, mas eu vou puxar agora para responder a sua pergunta. O primeiro passo para a gente desenvolver essas competências comportamentais é a gente ter o autoconhecimento. Eu preciso me conhecer quais são as minhas competências, aquilo que eu sou muito bom. A gente tem diversas ferramentas no mercado que ajudam. DISC, que é uma ferramenta paga. A gente tem Enneagrama, que é a ferramenta gratuita. Uma outra metodologia muito bacana para descobrir as nossas competências chama Ikigai.
A gente até pode falar em algum momento mais focado sobre essas competências de autoconhecimento, mas o primeiro passo é me conhecer. Eu preciso me conhecer como profissional, quais são as minhas competências, aquilo que eu faço de melhor. A partir disso, eu consigo criar quais são as competências que eu desenvolvo muito bem, que eu posso aprimorar, e quais são as competências que eu tenho dificuldades, que eu tenho gaps, que eu preciso desenvolver. Por exemplo, algumas competências consideradas de soft skill, como competência de comunicação, de flexibilidade, trabalho em equipe e criatividade, eu preciso avaliar. Vou pegar um exemplo da comunicação. Eu preciso avaliar se eu me comunico bem com as pessoas. Se eu acredito que eu tenho uma boa comunicação, se eu não tenho ruídos na minha comunicação, se eu consigo agregar pessoas com base na minha comunicação, é uma competência que eu tenho muito bem desenvolvida. Agora, se eu percebo no meu dia a dia que a minha comunicação, por muitas vezes, ela é atrapalhada, ela é truncada, o outro não entende muitas vezes direito o que eu quero fazer, e a comunicação ela é uma via de mão dupla. É responsabilidade minha também o que o outro entende. Então, vale aí como ponto de atenção a comunicação. E como eu posso desenvolver a minha comunicação? A gente tem diversos conteúdos na internet, a gente tem treinamentos focados para desenvolver a competência da comunicação, testes e sempre treinar. O que é importante? Quando eu quero me comunicar com a pessoa, eu preciso ter uma linha de raciocínio na minha cabeça muito bem estruturada, né? A base da comunicação é a estrutura do pensamento. Então, para que eu consiga me comunicar muito bem, eu preciso entender qual é a mensagem que eu quero passar para o outro. E a partir do momento que eu organizo esse pensamento, eu consigo falar de maneira mais clara e o outro me entender de uma maneira mais assertiva. Então, para resumir aí, qual a dica para adquirir essas competências comportamentais? Primeiro, autoconhecimento. Eu preciso entender quais são as competências que eu tenho bem desenvolvidas e as que eu preciso desenvolver. Aí, a partir dessa análise, eu vou focar em desenvolver as minhas competências emocionais, as minhas habilidades interpessoais. Maneiras. Leitura. A gente tem diversas leituras muito bacanas de dicas e de exercícios que a gente pode fazer no nosso dia a dia. Cursos, treinamentos, palestras, oficinas, inclusive aqui na Vendrame a gente tem um treinamento de comunicação, inteligência emocional e relacionamento. É um curso bem bacana, cheio de dinâmicas, com vários profissionais. Então é uma outra maneira da gente desenvolver a nossa competência, aprendendo também com o outro e aprender fazendo. Essa também é uma dica bem bacana. Mas vamos lá, quais são os principais soft skills hoje que o mercado de trabalho tem procurado e os profissionais precisam estar atentos a esse desenvolvimento? Primeiro, a comunicação. A comunicação é a base de tudo. A gente tem que ter essa habilidade de dialogar com os nossos colegas, com os nossos clientes, para evitar conflitos, resolver divergências, eliminar ruídos, né? Tudo isso que prejudica a rotina do nosso dia a dia. A comunicação é que vai diminuir os conflitos, vai resolver os problemas, tá? Então, a comunicação é um ponto muito importante. Muito comum, às vezes, a gente vê nas empresas. Imagina, Daniele, obrigada a você. Qualquer dúvida, pessoal, pode ir colocando aqui que eu vou respondendo, tá bom? A comunicação, a gente encontra vários exemplos aí na rotina das organizações. Às vezes, áreas que não se relacionam muito bem, profissionais que têm dificuldade de relacionamento, e tudo isso é a base da comunicação. Às vezes, um simples bom dia, né? Se um profissional ele chega no ambiente de trabalho, ele não cumprimenta os colegas, o que as pessoas vão pensar? Nossa, olha que mal educado, não cumprimenta as pessoas. E às vezes pode ser simplesmente porque a pessoa é tímida, ela não se sente confortável em cumprimentar no início. Então, olha como uma simples comunicação às vezes pode criar um grande ruído, né? Então, aí vem também diminuir a timidez, trabalhar essa timidez. Não tem problema nenhum cumprimentar as pessoas. Às vezes nem todo mundo vai responder, mas isso tem que partir de nós. A Leidiana colocou aqui, ser organizado e disciplinado são exemplos de soft skills? Sim, ser organizado e disciplinado também são exemplos de soft skills quando você utiliza essa organização e essa disciplina com o outro. Por exemplo, na organização do seu pensamento, na organização da sua comunicação, na organização das suas ações, né? Eu tenho estruturado as minhas atividades, e na disciplina, principalmente relacionado a como você lida no dia a dia com as situações difíceis. Então, por exemplo, se você está numa entrevista de emprego
E aí alguém pergunta, quais são suas soft skills, né, suas competências que você tem mais desenvolvida? A organização. Mas a organização só por si ela é muito vaga. É sempre bom quando a gente dá algum exemplo de soft skill que nós temos muito bem desenvolvido, a gente já rechear aí com um exemplo. Não, eu sou muito organizado, por exemplo, eu penso, organizo sempre no dia anterior o meu dia seguinte, organizo o meu pensamento antes de falar com alguém para que o outro entenda melhor. Não, eu sou muito disciplinado porque eu sei priorizar as minhas entregas. Então aí a gente entra na priorização de atividades, na administração do tempo que está ligada à disciplina. Então, por si só, são palavras soltas e talvez muito comuns. O diferencial seria utilizar tanto a organização quanto a disciplina voltado a algum exemplo prático. Isso vai trazer mais robustez numa apresentação. Porque é só organizado, disciplinado, proativo, talvez fique um pouco vago. A dica ficaria em preencher um pouco mais essa informação do seu soft skill. Com um exemplo, né, onde a organização que você tem impacta nos seus resultados, onde a sua disciplina, por exemplo, a disciplina está muito ligada à administração do tempo, então, que é uma grande dificuldade hoje dos profissionais. Precisa ter uma série de atividades a fazer, você precisa de disciplina para organizar o que é urgente, o que é prioritário, o que pode ficar para depois, o que você pode delegar. Então, soft skills estão relacionados à organização e disciplina soft skills, mas é importante no momento de apresentação ou da sua comunicação exemplificar um pouquinho melhor como que isso funciona. Outra soft skill para a gente comentar aqui, a liderança. E aí a liderança está não no cargo, mas sim no inspirar pessoas, motivar pessoas. E a comunicação também é a base para isso, porque é através da minha comunicação que eu vou engajar. Nada, querida, porque também é através da minha comunicação que eu vou engajar as pessoas, né? Eu não posso simplesmente chegar a um liderado meu e falar, agora faça isso ou faça aquilo, sem explicar por quê ou para que ele está fazendo aquilo. É importante que as pessoas sintam qual é a importância delas dentro da organização, dentro do negócio. Então a comunicação é muito importante na liderança. O liderar é de fato engajar pessoas, motivar pessoas e de novo a comunicação é a base dessa motivação e desse engajamento. Outro soft skill muito pedido hoje no mercado, flexibilidade e resiliência. Por quê? É a capacidade que eu tenho de me adaptar a todas essas mudanças. Às vezes a gente chega no ambiente de trabalho, a gente tem uma diretriz, meia hora depois já mudou completamente. Como eu lido com a minha flexibilidade, com a minha resiliência para entender que tudo está mudando e que eu não posso criar barreiras nessas mudanças, sim, eu preciso me adaptar a elas. Acho que hoje talvez seja a competência, a soft skill mais exigida no mercado. Os profissionais precisam se adaptar e derrubar aquela barreira, aquele escudo que é normal do ser humano ele colocar quando ele vai fazer algo que ele não conhece, que ele tem alguma resistência. Então, essa flexibilidade de entender que mudanças estão acontecendo cada vez mais rápido e com todo mundo. E todo mundo precisa se juntar e encontrar a solução para resolver o problema. Então, a resiliência e a flexibilidade é um dos soft skills mais esperados hoje. O trabalho em equipe, então cooperar, se tudo está mudando o tempo todo, eu preciso ajudar as pessoas nessa mudança, porque aí consequentemente as pessoas me ajudam. Dentro de uma empresa existem áreas diferentes, profissionais diferentes, e é exatamente isso, é juntar essa diversidade dentro da empresa em prol do objetivo comum. Por mais que as pessoas façam atividades diferentes dentro de uma mesma organização, elas têm o mesmo objetivo. Então, é de fato o time, tirar os feudos entre áreas, problemas de ruído de comunicação entre áreas, desburocratizar entre áreas ou entre processos para que essa produtividade em equipe aconteça. A criatividade, se tudo muda o tempo todo, rapidamente, além de flexível, eu preciso ser criativo. E criativo é a minha capacidade de inovar, de pensar fora da caixa, de apresentar soluções diferentes a problemas antigos. É pensar diferente do padrão. O que eu posso fazer para inovar, para resolver alguma situação? Todo o desafio, problema, eu não gosto muito de usar problema, mas para ficar um pouco mais claro, todo desafio é uma oportunidade de inovação. Então, como eu consigo pensar fora da caixa, como eu consigo trazer uma solução diferente para o meu negócio? A gente tem a empatia também, outra palavra do momento, né? Que é me colocar no lugar do outro, mas não só
com a minha régua, com os meus sentimentos, com as minhas experiências. Simpatia, na verdade, é eu me colocar no lugar do outro, sendo o outro, no momento do outro, com a expectativa dele. Porque de nada adianta eu simplesmente tentar me colocar naquela situação com a minha régua, com a minha análise, né? A empatia é que eu possa analisar com base no outro. E a empatia está muito ligada ao respeito, à ética profissional, a forma da gente avaliar cenários, avaliar situações, encontrar novos caminhos, sempre pensando no resultado e na produtividade. Aí tem a ética, né? Está relacionado à empatia, a respeito, à ética, né? As regras da empresa. Cada vez mais a gente fala também em flexibilidade na rotina de trabalho, mas é importante também que a gente respeite as regras da organização, se elas existem por algum motivo. Muita coisa tem mudado, muitas regras têm mudado, tem ficado flexível cada vez mais, mas é importante entender o porquê elas existem, né? E seguir com ética dentro do nosso ambiente de trabalho, não só as regras da organização, mas entre os colaboradores, são todos profissionais. É muito importante que eu respeite os profissionais, porque esse respeito é uma via de mão dupla. Se a gente está dentro de uma organização, a gente está por conta das nossas hard skills, das nossas soft skills, e é importante que isso funcione muito bem, né? Que as pessoas respeitem. Então, se eu tenho uma função dentro da empresa, as pessoas precisam respeitar este meu papel na empresa, assim como eu vou respeitar o papel do outro, né? Se eu estou ali, é porque eu sou competente, enfim, e esse respeito precisa ser mútuo. O pensamento crítico é outra soft skill muito esperada, né? É a forma que eu consigo olhar para o todo, para toda a estrutura da minha empresa, para toda a organização, pensar no todo, não só na minha função ou no meu departamento, questionar as estratégias e os processos alinhados, identificando problemas, buscando sempre soluções, revendo processos, o que a gente pode trazer de melhoria. Então, a gente poderia juntar aí entre criatividade, proatividade, pensamento crítico, muito unidos como uma soft skill muito bem embasada. E para finalizar, uma soft skill hoje muito avaliada no mercado é a atitude positiva. É a pessoa que ela tem a capacidade de trazer uma energia bacana para o ambiente de trabalho, que ela se sente motivada, que ela é focada em possibilidades e não em bloqueios, né? Mais pensando em acertos do que em erros. Tem uma postura contagiante diante da equipe, né? Tem a diversidade, vai acontecer o tempo todo, o desafio vai acontecer todo dia. O importante é como eu lido com isso. Eu encaro um problema como uma forma de aprender e fazer algo novo, diferente, ou eu encaro um problema como algo negativo, sento em cima e fico ali chocando o problema? Essa é a habilidade positiva que a gente deve ter no ambiente de trabalho. Um grande exemplo de profissional com soft skill de sucesso no mercado, que todo mundo sempre comenta, é Barack Obama. Ele tem diversas soft skills que ele trabalhou na construção da imagem dele, né? Ele, por exemplo, desenvolveu a oratória de entregar discursos carregados de significado e carisma, mesmo quando temas mais sensíveis, né? Quando ele falou sobre imigração, sobre guerra, ele sempre teve uma oratória muito significativa e carismática, né? Uma grande habilidade do Barack Obama é a gestão de equipes. Então ele sempre se mostrou um líder exemplar. O líder, ele tem que ser um exemplo. Ele não só determina, não pode ser autoritário, ele tem que ser um exemplo. O Barack Obama é um ótimo exemplo dessa soft skill. Uma delas é que ele ofereceu diversos cursos, inclusive de coaching para os seus funcionários, treinando a equipe, conseguindo com que a equipe tomasse decisões mais importantes, então delegando, integrando pessoas, né? Então isso é muito importante. E reconhecer o trabalho. A gente viu diversos discursos, inclusive do Barack Obama, que ele sempre trouxe o reconhecimento da equipe dele. Então, enquanto líder, é muito importante que ele tenha esse reconhecimento. Então, só um exemplo que eu gosto muito e todo mundo conhece o perfil dele, então eu acho que é bem bacana a gente ver na prática como funciona, a gente entender o que são os soft skills. Então, soft skills são habilidades interpessoais que eu tenho, que ajudam no meu desenvolvimento pessoal e profissional, que deve ser uma preocupação diária, uma preocupação constante nossa, não só para quem está procurando uma recolocação, não só quem está procurando recolocação, mas quem está preocupado em desenvolvimento da sua carreira, que todos nós profissionais devemos estar a todo tempo, né?
Então, como que eu me diferencio do mercado, como que eu me apresento dentro da minha empresa, como eu me apresento num processo seletivo, tudo isso impacta, tudo isso é muito relevante. A gente tem hoje, inclusive, algumas empresas que não contratam mais, que não tem mais a exigência de um requisito obrigatório, o profissional ter graduação mais, e sim a experiência, os soft skills que ele apresenta. Então, cada vez mais a gente vê uma migração aí de hard skills para soft skills nas empresas, porque as competências técnicas, elas são mais fáceis de desenvolver internamente. Competências comportamentais, o desenvolvimento está muito ligado à vontade da pessoa. Então, por isso que as empresas cada vez buscam mais profissionais com soft skills bem desenvolvidos e bem antenados ao que o mercado está procurando. E aí as hard skills a gente desenvolve no decorrer e vai aprendendo junto. Então, um passo a passo aí para a gente desenvolver as nossas soft skills. Primeiro, eu preciso me conhecer. A partir do autoconhecimento, eu sei quais são as competências que eu tenho bem desenvolvidas e que eu preciso desenvolver. A partir do momento que eu identifico quais são essas soft skills que eu preciso desenvolver, eu posso então procurar maneiras de desenvolver. Cursos, palestras, workshops, conversas com outros profissionais. A gente tem aí hoje na internet infinitos conteúdos, esses momentos aqui comigo toda sexta-feira de live, eu espero que também para mim tenha ajudado muito nas minhas soft skills estar aqui com vocês, eu espero que contribua também para o desenvolvimento de vocês, essa troca é muito bacana. Então, esses são os meios que a gente tem e sempre procurar, sempre estar antenado, sempre procurar o nosso desenvolvimento. A gente não pode ficar parado, porque as mudanças acontecem o tempo todo, a gente precisa acompanhar essas mudanças. Então, você aí que consegue identificar as suas competências, os seus soft skills a desenvolver, a Vendrame tem uma série de cursos e treinamentos voltados a desenvolvimento comportamental para colaboradores em níveis operacionais, analistas e também para níveis de liderança. No nosso site você tem a agenda completa dos nossos cursos. A gente tem curso de inteligência emocional, de comunicação, de relacionamento e feedback, curso de oratória. Você que tem uma grande dificuldade de se comunicar, de se apresentar em público, seja numa reunião com o seu chefe, com seus pares, com seus colaboradores. A gente tem um curso de comunicação muito bacana para quebrar essa timidez e mostrar que falar em público é tranquilo, pode ser confortável, a gente pode passar uma informação bacana. Então a gente tem um leque de treinamentos aí no decorrer do nosso ano aqui na Vendrame que pode te ajudar a desenvolver as suas competências de soft skill. E agora, todos os nossos treinamentos livres, eles são programados presencialmente aqui em São Paulo, mas a partir agora de fevereiro, todos os nossos treinamentos são transmitidos ao vivo. Então você aí de qualquer lugar do Brasil e do mundo com acesso à internet pode participar dos nossos treinamentos, pode desenvolver suas competências, encontrar o seu diferencial no mercado, seja para encontrar uma nova posição, para alavancar a sua carreira, ou seja para desenvolver a sua carreira e buscar aí promover e aprimorar cada vez mais. Então, tem um preço diferenciado, obviamente, as participações online, então são preços mais acessíveis, você encontra aí no nosso site também todas as datas e valores. Os nossos cursos eles são parcelados em até 6 vezes sem juros, então não tem desculpa. A gente tem diversos cursos, diversos programas com professores super bacanas e super atuantes no mercado de trabalho para te trazer tudo o que é de mais novo e o que as empresas mais estão buscando. Então, acessa lá depois o nosso site, vê a nossa lista de cursos, datas, valores. Eu também fico à disposição, a equipe de treinamento da Vendrame está sempre aqui para auxiliar vocês. Entre em contato com a gente, olha, eu estou numa posição atual hoje, eu gostaria de me desenvolver, o que vocês acham? A gente está aqui também só para aconselhar, sem compromisso nenhum, a gente está aqui para conversar, para te ouvir. O nosso objetivo também é plantar uma sementinha do desenvolvimento em todos nós. Então, eu estou finalizando aqui hoje essa nossa live, a gente falou sobre soft skills, estou aqui dando uma olhadinha se tem algum comentário, alguma pergunta. Mas esse vídeo está sendo gravado também, depois é disponibilizado no nosso YouTube. E você aí que não está assistindo a nossa live agora ao vivo, mas está assistindo o nosso vídeo no YouTube, se tiver alguma dúvida, alguma consideração, deixa aqui nos comentários pra gente. Toda sexta-feira eu estou aqui com vocês na live da Vendrame às 11 horas da manhã. E é muito importante, dê suas sugestões pra gente de próximos temas. É sempre bom saber o que vocês gostariam que a gente discutisse aqui. Tá bom? Gente, muito obrigada pelo tempo, participação e atenção de todos. Eu encontro vocês na próxima sexta-feira, no mesmo horário, às 11 horas, aqui na Vendrame.
Obrigada, gente. Bom final de sexta-feira, bom final de semana para todos. Obrigada, Dani. Te espero em próximas lives, hein? Deixa seus comentários ali pra gente, sugestão de próximos temas, tá bom? Um beijo. Tchau, tchau.